Fala pessoal, vamos estudar agora o primeiro crime lá dos crimes contra a administração da justiça. Crime do artigo 338. Posso ser bem sincero com vocês, pouco cobrado em concurso, mas vale a pena ficar ciente desse delito, que é o crime do artigo 338 do Código Penal, reingresso de estrangeiro expulso. Crime bem simples de ser entendido, vocês vão perceber logo, é um crime de mão própria, é um raro crime de mão própria, vai ser até bom ter mais um exemplo dessa classificação. Mas vamos lá, olha só, reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Pena de reclusão de 1 a 4 anos, portanto a pena é baixa, admite, por exemplo, a suspensão condicional do processo, sem prejuízo de nova expulsão após o cumprimento da pena. Então imagina, esse cara foi expulso no Brasil, ele volta, é preso em flagrante, cumpre a pena e depois que ele cumpriu a pena, ele é expulso de novo. Ele fica aquele admitido só para o cumprimento da pena. Nós sabemos que a expulsão, isso está até previsto na Constituição Federal, ela ocorre em caráter excepcionalíssimo. Então o cara tem que ter cometido alguma coisa extremamente grave para ser expulso. Então perceba que a expulsão não cabe, por exemplo, para brasileiros natos. Não, é só para estrangeiro. Então o estrangeiro praticou algo muito grave, sei lá, praticou tráfico de drogas internacional, homicídios em série, praticou coisas muito graves a ponto de, após o trânsito em julgado, ser expulso. O que acontece? Ele é expulso, ele é retirado do território nacional e ele volta. Ao reingressar, ele não praticou nada mais, ele só voltou. Ah, Diego, ele voltou porque ele ama as praias do Brasil. Só pelo fato de ele ter voltado, perceba que é uma forma especial de desobediência a uma decisão judicial. Então, só por ele ter retornado, o crime já se consumou. Então, perceba que é um crime que só pode ser praticado pelo estrangeiro expulso. Não é por qualquer estrangeiro, é só por aquele estrangeiro que teve contra si uma decisão definitiva de expulsão. Por isso é considerado um crime de mão própria e não se admite coautoria. Se ele voltar com algum colega dele, que também é estrangeiro, mas que não foi expulso, esse colega dele não é coautor. Só admite a participação se ele foi induzido, instigado ou houve algum auxílio material para ele entrar. Aí esse terceiro que o auxiliou, aqui é o partícipe, mas coautor não dá. Já o sujeito passivo é o Estado e, eventualmente, um terceiro prejudicado. Pode acontecer de algum particular ter sido prejudicado, mas não é necessário. O Estado é o sujeito passivo primário. Então a conduta, perceba, consiste em retornar, ou seja, reingressar o estrangeiro no território nacional após ter sido decretada a sua expulsão. E claro, óbvio, é importante destacar porque pode cair numa pegadinha de concurso, é preciso que o estrangeiro se retire do território nacional para depois retornar indevidamente. Então imagina o estrangeiro que teve contra si ali uma decisão de expulsão. Ele não cumpriu ainda, ele se escondeu, ele fugiu da justiça para não ser deportado, ele ficou ali escondido, ainda não praticou crime. Ele precisa sair do território nacional para depois reingressar com as próprias pernas. Aí ele terá cometido o delito. Muito cuidado porque isso é pegadinha de concurso público, tá? Vamos para consumação e tentativa, porque na tentativa tem polêmica e dificilmente cairia numa prova objetiva. Mas é bom destacar, porque se cair, dá até para recorrer. Vamos entender? A não ser que seja uma prova escrita ou prova oral. Olha só, consuma-se com ultrapassar da fronteira nacional, com o retorno do estrangeiro expulso. E aqui vem a polêmica. Parte da doutrina entende que a tentativa é admitida porque eles dizem que é um crime material, só se consuma quando o sujeito ultrapassa a fronteira. O problema é que tem uma outra corrente doutrinária que fala que não é material, não há uma mudança no mundo dos fatos, não há um resultado naturalístico, é um crime de mera conduta. E por ser um crime de mera conduta, neste caso não admitiria a tentativa. E aí, Diego, qual corrente prevalece? Tá dividido no meio, tá? Tá dividido no meio, é bom você saber, porque numa prova de múltipla escolha, a banca não pode cravar se cabe ou não tentativa, porque há divergência. Agora, numa prova escrita ou prova oral, eles podem perguntar para você explicar a divergência, não é para você dar opinião, não. É para você apontar a divergência das duas correntes doutrinárias, beleza? Mas é só isso mesmo, se você entendeu, tá apto para acertar esta questão, este tipo de questão em concurso público, beleza? Grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima aula. Até lá!